Imagine uma mansão fria e distante governada por um homem que aparentemente tem tudo, exceto a capacidade de ter sentimentos. É então que Luísa, uma cozinheira de coração quente, entra na sua vida e começa a derreter o gelo em volta do seu coração. À medida que Augusto se debate com emoções que há muito enterrou, a tensão aumenta. Será que ele vai se abrir ao amor ou vai se retirar para a solidão que sempre conheceu? O que acha que acontece quando alguém que nunca abriu o seu coração é subitamente confrontado com o amor? Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. A mansão de Augusto se erguia solitária no topo de uma colina, como um monumento à sua própria reclusão. Rodeada por vastos jardins meticulosamente cuidados, a casa parecia tão imponente quanto fria. As paredes de mármore branco refletiam a luz do entardecer, mas não havia calor ali. Tudo naquela propriedade transmitia uma sensação de vazio, de um lugar grande demais, bonito demais, mas incapaz de ser acolhedor. Augusto vivia sozinho naquela mansão há anos. Aos 48 anos, o empresário já havia conquistado tudo que muitos poderiam almejar em fortuna, respeito, poder. Mas, ironicamente, aquilo que acumulou o afastou do mundo e das pessoas. O tempo transformará em um homem amargo, cheio de desconfiança e com uma fachada intransponível. Ele não permitia que ninguém se aproximasse o suficiente para conhecer o verdadeiro homem por trás da riqueza e da fama. O silêncio era seu companheiro constante. O barulho ocasional dos poucos empregados da casa, que caminhavam pelos corredores, parecia acentuar ainda mais o distanciamento que ele mantinha de todos. Raramente saía de seu escritório, um ambiente austero, onde se isolava com seus pensamentos. A rotina era rígida, marcada pelo controle absoluto. Tudo em sua vida precisava ser meticulosamente organizado, como se seguir as regras que ele mesmo impusera fosse a única maneira de evitar o caos que, um dia, ameaçara sua estabilidade emocional. Esse refúgio controlado começou a mudar com a chegada de Luísa, a nova cozinheira da mansão. Ela havia sido contratada recentemente para substituir o antigo chefe, que se cansará das exigências constantes de Augusto. Luísa era diferente. Era uma mulher de 30 anos, de sorriso fácil e uma atitude otimista que parecia quase fora de lugar naquele ambiente sombrio. Vinda de uma família simples, onde o trabalho sempre fora uma necessidade e nunca um luxo, Luísa enxergava sua posição naquela casa como uma oportunidade, um degrau para alcançar algo maior. Seu maior sonho era abrir um pequeno restaurante, um projeto que herdara de sua mãe, também cozinheira, mas que nunca tivera a chance de realizar. Trabalhar na mansão de Augusto não era um fim em si mesmo, mas um meio para um fim. Luísa queria juntar o máximo de dinheiro possível para dar vida a esse sonho. E, para isso, suportaria o temperamento difícil de seu novo patrão. Quando Luísa chegou à mansão, Augusto mal notou sua presença. Para ele, era apenas mais uma funcionária, sem rosto, sem história. Sua única função era garantir que suas refeições fossem servidas no horário e do jeito exato que ele gostava. Ele não fazia questão de conhecer as pessoas que trabalhavam para ele. Na verdade, preferia que elas permanecessem invisíveis. Quanto menos soubesse sobre elas, melhor. Era um distanciamento que ele mantinha por segurança. Uma forma de garantir que ninguém se aproximasse o suficiente para atravessar as muralhas emocionais que ele construíra. Luísa, no entanto, não se deixava intimidar. Não por arrogância ou desafio, mas por sua própria natureza. Ela sabia lidar com pessoas difíceis, afinal, cresceu vendo sua mãe fazer o mesmo. A gentileza e o cuidado com que ela preparava cada refeição eram reflexos de quem ela era, independentemente de qualquer reconhecimento. Mesmo sabendo que Augusto dificilmente diria uma palavra de agradecimento, ela continuava a cozinhar com o mesmo entusiasmo e dedicação. Para ela, aquele trabalho não era só uma obrigação, mas também uma forma de expressar quem ela era. A primeira refeição que preparou para Augusto foi simples, mas cheia de significado. Ela havia passado horas escolhendo os ingredientes e se certificando de que tudo estivesse perfeito. Quando a comida chegou à mesa de Augusto, ele mal levantou os olhos do jornal. O prato estava diante dele, mas não houve nenhuma reação. Ele comeu em silêncio, sem uma palavra de aprovação ou crítica,
e logo voltou à sua rotina. Luísa não se decepcionou. Não esperava elogios, e de certa forma, isso a deixava mais à vontade. Sabia que precisaria de tempo para quebrar a barreira invisível que Augusto erguera entre ele e o mundo. Mas Luísa tinha paciência. Sabia que pequenas mudanças podiam acontecer, mesmo que a princípio fossem imperceptíveis. E de fato, sem que Augusto percebesse, algo em sua vida começava a se transformar. Ele não entendia muito bem o que o incomodava na presença de Luísa. Talvez fosse o fato de que, ao contrário dos outros empregados, ela parecia ignorar completamente sua autoridade, não por desrespeito, mas porque tratava todos com a mesma leveza, como se o peso da mansão e sua frieza não a afetassem. Aos poucos, essa simplicidade e tranquilidade começaram a irritá-lo. E ainda assim, ele não conseguia deixar de reparar nela. Luísa era, para ele, uma incógnita. Não fazia parte do mundo que ele conhecia, e talvez fosse por isso que sua presença, ainda que discreta, começava a perturbar a ordem rígida e previsível que ele tanto prezava. Augusto seguia sua rotina diária sem grandes alterações. Era um homem de hábitos meticulosos e intransigentes, alguém que prezava pelo controle absoluto sobre cada aspecto de sua vida. Acordava sempre no mesmo horário, tomava o café da manhã em silêncio, lia o jornal, e depois passava horas em seu escritório, lidando com negócios que, para qualquer outro, pareceriam monótonos, mas para ele representavam um santuário. A previsibilidade de sua existência era sua segurança, o que mantinha o caos de suas emoções à distância. Porém, desde a chegada de Luísa, ele percebia pequenas mudanças que, de início, o deixavam desconfortável. Não eram grandes alterações, mas a mera presença dela, com sua leveza e seu jeito descontraído, parecia desafiar a rigidez da mansão. Luísa não parecia se encaixar ali, e talvez fosse justamente isso que começava a chamar sua atenção. Ao contrário dos outros funcionários, que mantinham a distância e a formalidade que ele exigia, Luísa se comportava como se aquele ambiente gélido não fosse capaz de afetá-la. Ela sempre estava com um sorriso no rosto, fosse na cozinha ou nos breves momentos em que cruzava com Augusto nos corredores da mansão. Não que ela fosse invasiva ou falasse demais, pelo contrário, sabia respeitar o espaço dele, algo que Augusto, no fundo, apreciava. Mas havia algo na maneira como ela vivia sua vida que o incomodava. Ele não entendia como alguém podia ser tão sereno, tão genuinamente satisfeito em um lugar como aquele. Luísa, por sua vez, via a mansão de Augusto como um local de trabalho temporário. Embora estivesse focada em juntar o dinheiro necessário para abrir seu restaurante, ela não deixava de enxergar beleza na oportunidade que aquele trabalho representava. Cada refeição que preparava era feita com dedicação e carinho, e mesmo sabendo que Augusto raramente elogiava ou sequer reconhecia seus esforços, ela se mantinha fiel à sua maneira de fazer as coisas. Não estava ali para ser elogiada, mas porque acreditava que fazer as coisas com amor e cuidado era a única maneira válida de viver a vida. Um dia, durante o café da manhã, Augusto notou algo diferente na mesa. Luísa havia preparado um prato especial, algo simples, mas surpreendentemente elaborado para o que ele estava acostumado a ver. Ele franziu o senho ao perceber o cuidado nos detalhes. Não gostava de surpresas, e especialmente, não gostava quando as pessoas tomavam a liberdade de mudar as coisas sem consultá-lo. Porém, naquele dia, ele decidiu não dizer nada. Sentou-se à mesa e comeu em silêncio, como sempre fazia. Mas, enquanto mastigava, não pôde deixar de notar o sabor. Era algo familiar, algo que ele não provava há muito tempo. A lembrança veio como um relâmpago, rápida e inesperada, o sabor da comida de sua mãe, que há anos havia falecido. Por um instante, Augusto foi transportado para outra época, uma época em que sua vida não era tão vazia, nem tão cercada de desconfianças. Ele terminou o café da manhã sem uma palavra, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente. Uma leveza que logo foi substituída por sua rigidez habitual. Luísa, observando de longe, não esperava agradecimentos. Sabia que, para alguém como Augusto, reconhecimento era uma raridade. Mas, de alguma forma, ela percebeu uma pequena mudança no ar. Ele não havia reclamado, e, para Luísa,
isso já era uma vitória. Com o passar dos dias, a rotina na mansão continuava, mas algo entre Augusto e Luísa começou a mudar de forma sutil. Ele ainda evitava qualquer interação prolongada, mas agora a notava com mais frequência. Nos corredores, durante as refeições, ele observava como ela se movia pela casa com uma tranquilidade que ele não compreendia. Havia uma força silenciosa em Luísa, uma resiliência que parecia não se abalar com as circunstâncias ao redor. Certa vez, ele a flagrou rindo com Pedro, o jovem jardineiro da propriedade. Pedro era um rapaz de origem humilde, que trabalhava nos jardins desde a adolescência. Ele e Luísa rapidamente criaram um vínculo de amizade, compartilhando histórias sobre suas famílias e ambições. Para Pedro, a vida na mansão de Augusto era uma chance de ganhar experiência antes de seguir com seus próprios planos de se mudar para a cidade e tentar uma vida nova. A risada de Luísa ecoava pelos jardins, leve e despreocupada, e Augusto, observando de longe, sentiu uma pontada de irritação. Não era a risada em si que o incomodava, mas o fato de que ele não entendia como alguém podia encontrar tanta alegria em um lugar tão estéril. Para ele, a mansão era um símbolo de poder, de isolamento. Para Luísa, era apenas mais um ponto em sua jornada, algo que ela parecia atravessar com facilidade, como se nada pudesse realmente atingi-la. Ele se perguntava se aquilo era apenas ingenuidade ou se havia algo mais profundo em sua personalidade. Algo que ele, com todo o seu pragmatismo e controle, havia perdido ao longo dos anos. O que quer que fosse, Luísa era diferente de qualquer outra pessoa que já passará por sua vida. E esse fato o incomodava de uma maneira que ele não conseguia explicar. Augusto tentava afastar esses pensamentos, focando-se em seus negócios, em suas reuniões e na manutenção de sua rotina. Mas, mesmo em meio ao trabalho, ele se pegava pensando nela. Não de forma romântica, pelo menos não naquele momento, mas como alguém que representava tudo o que ele evitava, o imprevisível, o espontâneo, o vulnerável. Luísa parecia trazer uma nova energia para a casa, e, embora Augusto não quisesse admitir, isso o afetava. Os outros empregados da casa, como Dona Marta, a governanta, também notavam a mudança no ar. Marta estava com Augusto desde os primeiros anos em que ele assumiu a mansão, e conhecia bem os humores de seu patrão. Embora nunca comentasse nada diretamente, ela percebeu que a chegada de Luísa havia despertado algo nele. Não sabia exatamente o que, mas o ar ao redor de Augusto estava diferente. E isso, para alguém como ele, que prezava tanto pelo controle, era um sinal de que algo estava prestes a mudar. Luísa, por sua vez, continuava seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Não fazia ideia do impacto que sua presença estava causando, mas, no fundo, sabia que estava ali por um propósito maior. Cada prato que preparava, cada sorriso que oferecia, era mais um passo em direção ao seu sonho. E, mesmo que Augusto nunca dissesse nada, ela sentia que, de alguma forma, estava começando a fazer parte daquela casa, e talvez, apenas talvez, da vida dele. Os dias se transformavam lentamente em semanas, e a presença de Luísa na mansão de Augusto já não passava mais despercebida. Embora ele continuasse a manter uma postura distante e fria, havia algo novo em sua rotina. Pequenos detalhes que ele notava sem querer, como o aroma das refeições que ela preparava, ou o som suave de sua voz cantando baixinho enquanto organizava a cozinha. Ele nunca dissera nada sobre isso, mas agora, quando se sentava à mesa, prestava mais atenção aos sabores que antes ignorava. Naquela manhã, o sol entrava suave pelas janelas do salão de jantar. Augusto lia seu jornal, como de costume, quando foi surpreendido por um gesto que, a princípio, o desarmou. Ao lado de seu café habitual, Luísa havia colocado um pedaço de bolo simples, mas com um toque de delicadeza que ele não esperava. Quando deu a primeira mordida, foi como se o sabor o transportasse para outro tempo, uma memória esquecida de sua infância, quando sua mãe costumava preparar bolos semelhantes nas raras ocasiões em que não estava ocupada com os negócios da família. Ele colocou a xícara de café de volta no pires e ficou ali, imóvel, olhando o prato à sua frente. Não era apenas a comida. Era o fato de que alguém havia pensado em fazer algo simples, porém significativo, para ele. Algo que não era obrigatório, mas feito com cuidado. Isso o desconcertava.
Augusto, há muito tempo, havia se fechado para gestos de gentileza. Para ele, tudo era uma transação. E ali estava Luísa, quebrando essa lógica com sua maneira espontânea e natural de cuidar. Ele não agradeceu, claro. Sua rigidez ainda falava mais alto do que qualquer impulso de expressar gratidão. Mas, pela primeira vez, algo se moveu dentro dele. Não era afeição ainda, nem mesmo simpatia, mas uma percepção de que aquela mulher era diferente de qualquer pessoa que ele já tivera em sua vida. Enquanto Augusto se mantinha em seu silêncio contemplativo, Luísa continuava sua rotina sem grandes pretensões. Para ela, os pequenos gestos, como o bolo que preparara naquela manhã, faziam parte de quem era. Havia aprendido com sua mãe que a vida era feita desses detalhes, de como se dedicava a cada tarefa, por menor que fosse. Mesmo que Augusto nunca demonstrasse um sinal de reconhecimento, ela se sentia em paz sabendo que fazia sua parte. Era assim que enfrentava o mundo, com resiliência e um sorriso no rosto, independente das adversidades. Luísa tinha uma visão muito clara do que queria. Ela sonhava com um restaurante simples, mas acolhedor, onde pudesse servir as receitas que aprenderá ao longo da vida. Cada prato que preparava para Augusto era, para ela, um treino, um degrau rumo a esse futuro. Embora o trabalho na mansão fosse temporário, ela se dedicava como se fosse o mais importante da sua vida. Talvez por isso ela não se deixava abater pelo ambiente frio e distante. Sabia que estava de passagem, e esse pensamento a fortalecia. O relacionamento entre os dois permanecia discreto, quase invisível. Augusto continuava com seus dias meticulosos, enquanto Luísa trabalhava na cozinha, com Pedro sempre a seu lado, ajudando-a nas horas vagas. O jovem jardineiro se tornará um amigo valioso para Luísa. Eles compartilhavam histórias de suas famílias e seus sonhos. Pedro, sempre gentil e prestativo, tinha um brilho nos olhos quando falava de suas próprias aspirações. Embora fosse um pouco mais jovem que Luísa, ele admirava sua força e determinação. Para ele, ela era mais do que uma colega de trabalho, era uma fonte de inspiração. Certa tarde, enquanto os dois conversavam sob a sombra de uma árvore nos jardins, Pedro perguntou: "Você já pensou em quanto tempo vai ficar aqui?" "Digo, na mansão?" Ele olhava para o horizonte, evitando o contato visual direto, como se temesse a resposta. Luísa sorriu suavemente antes de responder. "Não sei exatamente. Até eu ter o suficiente para abrir meu restaurante, eu acho. Mas eu vejo isso como uma fase. Nada definitivo." "E você? Vai ficar aqui por muito tempo?" Pedro hesitou antes de responder, seus olhos finalmente encontrando os dela. "Não sei. Às vezes eu penso em ir para a cidade, tentar a sorte por lá. Mas ao mesmo tempo, fico pensando no que vou deixar para trás." Ele deu de ombros, rindo de si mesmo. "Acho que sou mais apegado do que gosto de admitir." Luísa riu, tocando de leve o ombro dele em um gesto de carinho. "Às vezes, o que a gente deixa para trás é o que nos faz avançar. Mas você vai saber o momento certo de ir, confia em mim." As palavras de Luísa ecoaram na mente de Pedro. Ela falava com uma sabedoria tranquila, como se já tivesse vivido várias vidas. E talvez fosse isso que mais impressionava Augusto, mesmo que ele não soubesse expressar. Luísa não era só uma mulher forte e determinada, ela era alguém que parecia compreender o que realmente importava na vida. Aquela tarde nos jardins marcou o início de uma mudança. Embora Augusto mantivesse sua postura reservada, ele começou a notar mais as conversas de Luísa com Pedro, os momentos em que ela ria despreocupadamente, e a forma como sua presença, ainda que discreta, preenchia a mansão com uma leveza que ele há muito não experimentava. Algo estava crescendo dentro dele, uma inquietação que ele não podia mais ignorar. O desconforto inicial que sentia com a alegria de Luísa agora se transformava em curiosidade. Quem era aquela mulher que, com tão pouco, parecia ter tanto? E por que sua presença o incomodava e o atraía ao mesmo tempo? Augusto começava a perceber que, apesar de tudo o que possuía, ele não tinha nada do que Luísa carregava em seu coração. E essa descoberta o atormentava.
A noite caiu sobre a mansão, trazendo consigo um silêncio profundo, o tipo de silêncio que parecia se agarrar às paredes, tornando o ambiente ainda mais pesado. Augusto estava em seu escritório, com uma taça de vinho na mão, mas sua mente estava longe. Nos últimos dias, ele havia sido assombrado por memórias que preferia manter enterradas, mas que, de alguma forma, começaram a ressurgir com a presença de Luísa. Sentado em sua poltrona de couro, ele olhava para a grande lareira, onde o fogo queimava suavemente, lançando sombras dançantes pelas paredes. Era ali, naquele ambiente, que ele costumava se refugiar, isolado do mundo e, principalmente, das próprias emoções. Mas algo estava diferente. Havia uma agitação dentro dele, uma inquietude que ele não conseguia mais ignorar. Augusto lembrou-se de uma época em que as coisas eram diferentes. Antes da traição, antes de ele se fechar para o mundo. Houve um tempo em que ele acreditava no amor, acreditava que poderia confiar nas pessoas. Ele havia sido um jovem ambicioso, cheio de sonhos, e ao lado dele estava Clara, uma mulher que ele acreditava ser o amor de sua vida. Juntos, construíram uma vida que parecia perfeita, até que tudo desmoronou. A traição veio de onde ele menos esperava. Clara não apenas o deixou, mas também levou uma parte considerável de sua fortuna, e conluiu com um sócio em quem ele confiava cegamente. Aquela perda não foi apenas financeira, foi emocional. Augusto não se importava tanto com o dinheiro, mas com a sensação de ter sido traído, de ter confiado nas pessoas erradas. Foi naquele momento que ele decidiu que nunca mais se permitiria ser vulnerável. A partir dali, o amor e a confiança tornaram-se para ele fraquezas, sentimentos que só levavam à dor. Ele fechou os olhos e suspirou profundamente. Havia algo em Luísa que o lembrava de Clara, mas de uma forma diferente. Não pela aparência, nem pelas atitudes. Era mais sobre a leveza com que ela lidava com a vida, a forma como enxergava o mundo com um olhar otimista, como se nada pudesse quebrá-la. E isso o perturbava. Era como se ele estivesse revivendo o que sentirá antes de ser traído, mas, ao mesmo tempo, sabia que Luísa não era Clara. Havia uma sinceridade nela que ele não conseguia negar. Mas Augusto não sabia o que fazer com esses sentimentos. Tudo o que ele construíra ao longo dos anos, todas as muralhas que erguera em torno de si, agora pareciam vacilar. Ele se perguntava até que ponto poderia permitir que Luísa entrasse em sua vida. Era uma batalha interna. O desejo de continuar no controle, de não se deixar abalar, contra a curiosidade crescente que ela despertava. O barulho de passos suaves ecoou pelo corredor. Dona Marta, a governanta, apareceu à porta do escritório. Ela conhecia Augusto há tanto tempo que era capaz de ler suas emoções, mesmo que ele raramente as expressasse. Senhor Augusto, precisa de mais alguma coisa? Ela perguntou, sua voz baixa e calma, quase maternal. Ele balançou a cabeça, sem levantar o olhar do fogo. Não, Marta. Já está tarde. Vá descansar. Ela hesitou por um momento, mas logo se afastou, fechando a porta atrás de si. O silêncio voltou a preencher o ambiente, e Augusto ficou ali, sozinho com suas lembranças e dúvidas. Na manhã seguinte, o clima na mansão parecia mais pesado que o habitual. Augusto acordou com uma sensação de inquietação, como se estivesse prestes a enfrentar algo inevitável, mas que ele ainda não sabia nomear. O sol brilhava lá fora, mas ele não conseguia se livrar da sombra que o acompanhava desde a noite anterior. As lembranças de Clara e da traição o perseguiam como fantasmas, e isso o deixava mais irritado do que o normal. Descendo as escadas, ele foi direto para a sala de jantar. Luísa já havia preparado o café da manhã e estava arrumando os últimos detalhes na mesa quando ele entrou. Havia algo nos movimentos dela que o incomodava, na serenidade com que ela realizava cada tarefa. Ele a observou em silêncio por um momento, e, pela primeira vez, permitiu-se pensar em como a presença dela o afetava. Antes que pudesse articular qualquer palavra, ela se virou para ele e, com um sorriso tímido, disse: Bom dia, Sr. Augusto. O café está pronto. Ele murmurou um bom dia de volta, sentando-se à mesa, sem olhar diretamente para ela.
O aroma do café fresco e dos pães recém-assados enchia o ambiente, mas, apesar de tudo estar perfeito, havia um desconforto no ar. Luísa notou a tensão e, por um instante, pensou em perguntar se estava tudo bem, mas decidiu manter o silêncio. Ela sentia que Augusto precisava de espaço, e forçar qualquer tipo de conversa só pioraria a situação. Enquanto tomava o café, Augusto se pegava pensando em Luísa de uma forma que nunca imaginou. Ela não era como Clara. Sabia disso. Mas o medo de se aproximar e de permitir que alguém quebrasse suas defesas era real. E, por mais que tentasse ignorar, ele não conseguia evitar a crescente atração que sentia por ela. Não era só uma questão física, era algo mais profundo. Havia algo nela que o fazia querer ser diferente, mas, ao mesmo tempo, isso o aterrorizava. Quando terminou de comer, Augusto deixou a mesa em silêncio e voltou para o escritório. Sua cabeça estava uma confusão de sentimentos, e ele sabia que não poderia continuar assim por muito tempo. Havia decisões a serem tomadas. Ele não podia simplesmente continuar ignorando o que estava acontecendo dentro dele. Algo precisava mudar, e ele temia o que isso significava. Enquanto caminhava pelos corredores da mansão, Augusto olhava para os retratos antigos nas paredes, imagens de uma vida que parecia distante. Era como se ele tivesse se distanciado de quem era. E, de repente, a presença de Luísa o forçava a se questionar sobre quem ele havia se tornado. Mas será que ele estava pronto para enfrentar essas mudanças? Ou preferia se esconder atrás das muralhas que havia construído? Os dias seguintes seguiram com uma tensão silenciosa na mansão. Augusto tentava, em vão, manter sua rotina intacta, mas já não conseguia ignorar o impacto que Luísa estava causando em sua vida. Era sutil, mas real. Ele começava a se questionar por que sua presença o afetava tanto. Nunca antes uma pessoa tão simples havia penetrado sua fortaleza pessoal de forma tão profunda. E isso o irritava. Naquela tarde, após o almoço, Augusto decidiu caminhar pelos jardins. Ele costumava fazer isso para clarear a mente, mas hoje, o passeio tinha outro propósito. Ele sabia que Luísa costumava sair para respirar um pouco de ar fresco por volta desse horário, e, mesmo que não admitisse, ele queria vê-la. Apenas observá-la de longe, sem interagir, sem se envolver. A ideia de que ele poderia simplesmente assistir à leveza com que ela conduzia sua vida lhe dava um estranho conforto. Ele a encontrou no final do jardim, sentada em um banco sob uma árvore frondosa, conversando com Pedro, o jovem jardineiro. A risada de Luísa, clara e melodiosa, ecoava pelo espaço, e, por um momento, Augusto se pegou sorrindo levemente ao ouvir. Era quase impossível para ele conceber que alguém pudesse ser tão genuinamente feliz em um lugar tão frio quanto aquela mansão. Ele parou à distância, observando a interação entre os dois. Pedro claramente nutria sentimentos por Luísa, isso era evidente. Mas ela parecia alheia a esse interesse, tratando-o como um amigo, alguém com quem podia compartilhar sonhos e ideias. Augusto se perguntou o que tanto falavam quando estavam juntos. Quais eram os sonhos de Luísa? Ele nunca havia se permitido conhecer suas ambições ou desejos. Para ele, ela era apenas a cozinheira, mas agora, isso parecia uma visão limitante e injusta. Enquanto Pedro falava, Luísa ouvia com atenção, seus olhos brilhando com aquela mesma expressão serena que tanto perturbava Augusto. Havia algo em sua atitude que o fazia questionar tudo o que ele acreditava sobre as pessoas. Ele sempre pensou que bondade e otimismo eram fraquezas, portas abertas para decepções. E, no entanto, lá estava ela, demonstrando uma força silenciosa que ele nunca havia visto antes. Sem se dar conta, Augusto começou a se aproximar, seus passos lentos e hesitantes. Ele não sabia o que diria ou por que estava indo até lá, mas algo o empurrava para perto deles. Quando Luísa o viu se aproximar, sua expressão mudou de surpresa para um leve sorriso. Pedro, por sua vez, se levantou rapidamente, sentindo o ar de autoridade que Augusto trazia consigo. Senhor Augusto, Pedro murmurou, meio constrangido. Augusto acenou com a cabeça, reconhecendo o jovem, mas seus olhos se fixaram em Luísa. Houve um breve momento de silêncio,
um tanto desconfortável, mas também carregado de algo não dito. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Eu não sabia que você gostava de caminhar pelo jardim, disse ele, com uma voz mais suave do que pretendia. Luísa sorriu. De vez em quando eu gosto de sair da cozinha, senhor. Aqui é tão bonito e tranquilo. Pedro, sentindo que sua presença não era mais necessária, deu um passo para trás. Vou terminar o que estava fazendo, disse ele rapidamente, saindo antes que Augusto pudesse responder. Agora, restavam apenas Augusto e Luísa, sob a sombra daquela árvore, o silêncio novamente tomando conta do espaço entre eles. Augusto não sabia o que dizer. Havia algo tão desarmante em Luísa, algo que o forçava a baixar suas defesas, mesmo que fosse contra sua vontade. E, por mais que tentasse, não conseguia mais manter a distância emocional que antes lhe parecia tão fácil. É um lugar bonito mesmo, e ele admitiu, quase para si mesmo. Acho que nunca dei o devido valor a isso. Luísa sorriu de novo, e esse sorriso, tão simples, parecia ter o poder de iluminar até os cantos mais escuros da alma de Augusto. Às vezes, a gente se acostuma tanto com o que tem ao redor que para de notar a beleza, disse ela, sua voz suave, mas cheia de significado. Augusto ficou em silêncio por um momento, pensando nas palavras dela. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele tivesse passado tanto tempo fechado em si mesmo que havia esquecido de enxergar as coisas simples da vida. E agora, aquela mulher e uma cozinheira, alguém que ele inicialmente não julgava importante, estava lhe ensinando mais sobre si mesmo do que ele imaginava ser possível. Os dias que se seguiram àquela conversa no jardim foram diferentes. Augusto não sabia explicar o que exatamente havia mudado, mas a tensão que sentia em relação a Luísa parecia, aos poucos, dar lugar a algo mais sutil, algo que ele não conseguia entender completamente. Ele ainda mantinha suas rotinas, ainda se agarrava à previsibilidade que tanto prezava, mas agora havia um novo elemento em sua vida, a presença constante, porém discreta, de Luísa. Toda vez que ele a via, algo dentro dele se agitava. Não era uma emoção violenta ou desconfortável, mas uma sensação de curiosidade misturada com inquietação. Ele se perguntava o que exatamente o atraía nela. Não era apenas sua aparência, embora fosse inegável que Luísa era bonita de uma forma simples e natural. O que mais o perturbava, no entanto, era a leveza com que ela encarava a vida. Augusto, que sempre se blindara contra qualquer forma de vulnerabilidade, via nela uma força que ele próprio não possuía. E isso o deixava intrigado. Certa manhã, enquanto tomava o café em seu habitual silêncio, ele a observou mais uma vez. Luísa estava na cozinha, organizando ingredientes para o almoço do dia. Os raios de sol que atravessavam a janela iluminavam seu rosto, e ela parecia completamente alheia ao impacto que causava em Augusto. A serenidade com que realizava cada gesto era desconcertante para ele. Era como se ela estivesse em paz com o mundo, enquanto ele lutava contra seus próprios demônios. Sem que percebesse, Augusto começou a passar mais tempo nos jardins, no mesmo horário em que sabia que Luísa gostava de caminhar. Ele nunca se aproximava demais, mas a observava de longe, fingindo que sua presença ali era casual. Por sua vez, Luísa notava a proximidade de Augusto, mas nunca questionava. Ela sabia que ele estava lidando com algo interno, algo que provavelmente o deixava desconfortável. E, por isso, respeitava o espaço dele, permitindo que ele a observasse sem pressão, como se estivesse dando a ele o tempo necessário para compreender seus próprios sentimentos. No entanto, aquela calma aparente estava prestes a ser rompida. Uma tarde, Luísa recebeu uma carta. A proposta de trabalho em um restaurante na cidade vizinha que ela havia mencionado meses antes finalmente se concretizara. Era o tipo de oportunidade pela qual ela esperava há muito tempo e uma chance real de trabalhar em um local que a permitiria aprender mais e se aproximar de seu sonho de abrir seu próprio restaurante. Luísa ficou feliz, claro, mas ao mesmo tempo, uma sensação estranha a invadiu. Ela havia se acostumado à mansão, e embora soubesse que aquele não era seu destino final, havia criado laços ali. E não eram apenas laços de amizade com Pedro ou com Dona Marta, mas algo mais profundo e inexplicável com Augusto. Durante todo o tempo em que estivera ali,
havia sido cuidadosa em manter uma relação puramente profissional. Mas não podia negar que sentia algo quando via, mesmo que nunca tivesse demonstrado abertamente. Agora, com a proposta em mãos, ela sabia que teria que tomar uma decisão difícil. Naquela noite, enquanto refletia sobre a proposta, Augusto apareceu de forma inesperada na cozinha. Ele parecia mais inquieto do que de costume, como se estivesse à beira de uma confissão que não sabia como fazer. Luísa o olhou surpresa, pois ele raramente aparecia naquele espaço sem motivo. "Senhor Augusto?" perguntou ela, sua voz suave preenchendo o silêncio da cozinha. Ele hesitou por um momento, lutando contra as palavras que se recusavam a sair. Finalmente, ele falou, sua voz mais baixa do que o normal. "Eu ouvi dizer que você recebeu uma proposta de trabalho." Luísa assentiu, sem saber ao certo onde aquela conversa iria levá-los. "Sim, é uma boa oportunidade. Um restaurante na cidade. E ainda estou pensando." Augusto permaneceu em silêncio por um instante, e Luísa percebeu que havia algo mais naquela conversa. Ele parecia desconfortável, o que era incomum para um homem que sempre tinha tanto controle sobre si mesmo. Então, ele se virou para ela, os olhos cheios de uma emoção que ela nunca tinha visto antes. "Você pretende aceitar?" perguntou, com um tom que traía a verdadeira preocupação que ele tentava esconder. Luísa não sabia como responder imediatamente. Ela queria aceitar, mas algo a segurava. Havia uma parte dela que relutava em deixar aquela mansão, e especialmente em deixar Augusto. Embora ele fosse reservado, quase intransponível, ela sentia que havia mais nele do que mostrava. Algo que, talvez, ela fosse capaz de entender e ajudar a mudar. Mas esse sentimento a assustava. Ela nunca pensou que se envolveria emocionalmente dessa forma. E agora, de repente, estava presa entre o desejo de seguir seus sonhos e o medo de abandonar algo que ainda nem começara a entender completamente. "Eu não sei ainda", disse ela finalmente. "Ainda estou pensando sobre isso." Augusto assentiu, mas não disse mais nada. Ele simplesmente se virou e saiu da cozinha, deixando Luísa sozinha com seus pensamentos, enquanto uma tensão palpável permanecia no ar. A tensão que pairava sobre a mansão desde a conversa entre Augusto e Luísa parecia crescer a cada dia. Augusto evitava o olhar dela sempre que possível, enquanto Luísa se mantinha silenciosa, focada em seu trabalho, mas com a mente dividida. A proposta de trabalho na cidade era uma oportunidade que ela não podia ignorar, mas, ao mesmo tempo, deixar a mansão e Augusto era uma decisão que a preenchia de incertezas. Naquela tarde, uma tempestade começou a se formar no horizonte, como um reflexo do que Augusto sentia por dentro. As nuvens escuras e carregadas cobriam o céu, e o vento forte balançava as árvores do jardim. Augusto estava em seu escritório, sentado em sua poltrona de couro, olhando para a janela enquanto os trovões começavam a ecoar à distância. Ele tentava trabalhar, mas sua mente estava longe dos contratos e das cifras. Desde a conversa na cozinha, ele não conseguia parar de pensar em Luísa e no que sua partida significaria. Por mais que tentasse, Augusto não conseguia entender por que a ideia de Luísa indo embora o incomodava tanto. Ele sempre foi um homem reservado, preferindo a solidão à companhia dos outros. Mas a presença de Luísa mudará algo nele. Era como se, sem perceber, ele tivesse começado a se importar. Ela trouxe uma leveza para sua vida que ele não sabia que precisava, mas agora, com a possibilidade de sua partida, essa leveza estava prestes a ser arrancada. Augusto se levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro. A tempestade do lado de fora estava cada vez mais intensa, e ele sentia um paralelo entre a natureza e suas próprias emoções. O controle que sempre manteve sobre sua vida e suas emoções estava escapando, e ele não sabia como lidar com isso. De repente, sem aviso, houve um estrondo. Um relâmpago cortou o céu, e, logo em seguida, a mansão foi tomada pela escuridão. A energia havia caído. Augusto ficou parado por um momento, os olhos ajustando-se à escuridão do cômodo. Ouviu passos rápidos no corredor e, quando saiu para ver o que estava acontecendo, encontrou Luísa.
Ela estava segurando uma lanterna, a luz fraca iluminando seu rosto de maneira suave e quase etérea. Parece que a tempestade foi forte o suficiente para derrubar a energia, disse ela, tentando quebrar o silêncio constrangedor que pairava entre eles. Augusto assentiu, sem saber o que dizer. Ele nunca foi bom em lidar com emoções, e agora, sozinho no escuro com Luísa, sentia-se ainda mais vulnerável. Sem saber exatamente por quê, ele se sentiu compelido a falar, a dizer algo, qualquer coisa que pudesse dissipar a tensão que crescerá entre eles. E não quero que você vá, disse ele de repente, as palavras saindo antes que ele pudesse se controlar. Luísa o olhou, surpresa. Ela não esperava ouvir aquilo, e o silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que qualquer tempestade que rugia lá fora. Por que não? Perguntou ela, sua voz baixa, quase um sussurro. Augusto hesitou. Não sabia como explicar. Passou anos construindo muralhas em torno de suas emoções, anos se isolando para evitar ser ferido novamente. Mas agora, diante de Luísa, essas muralhas estavam caindo. Ele não tinha mais como se esconder. Por que você me faz ver as coisas de uma forma que eu não via antes, admitiu, sua voz falhando. Eu passei tanto tempo preso no meu mundo, preso nas minhas feridas, e, de alguma forma, sua presença mudou isso. Luísa sentiu o peso das palavras de Augusto. Nunca esperou ouvir algo assim dele. Sempre o viu como um homem distante, inatingível, mas agora ele estava ali, vulnerável, admitindo algo que ela nunca achou que ele fosse capaz de admitir. Augusto, começou ela, sem saber exatamente o que dizer. Eu não sei se deveria ficar. Meu sonho, e eu ainda quero abrir meu restaurante. Trabalhar naquele restaurante na cidade é uma grande oportunidade para mim. Augusto sabia disso. Sabia que, se pedisse para ela ficar, estaria sendo egoísta. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de deixá-la ir o atormentava. Ele lutou contra seus sentimentos, sabendo que não podia segurá-la apenas por medo de perder a única coisa que o fazia sentir algo depois de tantos anos de apatia. Eu entendo que você tenha seus sonhos, disse ele, finalmente. Mas, não posso negar que, se você for, as coisas voltarão a ser como eram antes. Frias. Vazias. O coração de Luísa apertou ao ouvir aquelas palavras. Ela sempre soube que havia algo mais em Augusto, algo que ele nunca mostrava a ninguém. Mas ouvi-lo admitir que se sentia tão vazio e perdido a fez perceber que, de alguma forma, ela havia se tornado uma parte importante da vida dele. A tempestade continuava a rugir lá fora, mas, dentro da mansão, o silêncio era avassalador. Luísa olhou para Augusto, vendo não mais o homem arrogante e rabugento que conhecera, mas alguém que, finalmente, estava disposto a se abrir, mesmo que apenas um pouco. Ela se aproximou, seus passos ecoando no corredor vazio. Augusto, e ela hesitou, sem saber como continuar. Eu também não sei o que fazer. Mas o que quer que eu decida, saiba que você não está sozinho. Você nunca esteve. Apenas se permitiu acreditar que estava. As palavras de Luísa foram como um golpe suave, mas poderoso. Augusto sentiu algo se quebrar dentro dele, algo que ele mantinha trancado por tanto tempo. A verdade era que ele nunca estivera sozinho, mas havia se isolado tanto que acreditara na própria solidão. E agora, diante de Luísa, ele percebia que, se quisesse realmente mudar, teria que começar a derrubar as muralhas que construíra ao redor de seu coração. A tempestade lá fora parecia ter acalmado, mas dentro da mansão, o turbilhão de emoções estava longe de se dissipar. Luísa voltou para seu quarto após a conversa com Augusto, sentindo o peso das palavras dele em seus ombros. Sentou-se na beirada da cama e olhou para a carta com a proposta de emprego que estava sobre sua mesinha de cabeceira. Era o que ela sempre quisera, mas agora, as coisas estavam diferentes. Ela pensava em Augusto. Em como ele, de uma maneira que ela jamais imaginara, começava a se abrir. Havia um homem por trás daquela fachada fria, e, aos poucos, Luísa sentia que estava conhecendo quem ele realmente era. Mas isso bastava? Ficar por ele significaria abrir mão do seu próprio sonho?
Mesmo que decidisse ficar, o que aconteceria a seguir? Augusto mudaria de verdade ou voltaria a ser o homem distante e fechado que sempre foi? As perguntas circulavam em sua mente sem resposta. Ela precisava tomar uma decisão. E precisava fazer isso logo. O tempo não estava ao seu lado, e o prazo para aceitar a proposta de trabalho estava se aproximando. No dia seguinte, a mansão estava silenciosa. A tempestade havia passado, mas as nuvens cinzentas ainda cobriam o céu, como se o ambiente refletisse o estado emocional de Luísa e Augusto. Ele estava em seu escritório novamente, tentando se concentrar, mas, mais uma vez, seus pensamentos estavam em outro lugar. Ele não sabia o que faria se Luísa decidisse ir embora, mas também sabia que não podia pedir para ela ficar. Ele não tinha esse direito. Luísa, por sua vez, decidiu que precisava de um momento para pensar, longe da mansão. Então, no final daquela manhã, ela saiu para uma caminhada pelos jardins. O ar fresco ajudava a clarear sua mente. Ela seguiu o caminho que sempre fazia, passando pelas flores e pelas árvores que começavam a florescer novamente, como se a primavera estivesse tentando trazer um pouco de cor para a vida deles. Caminhando sozinha, ela se lembrou de sua mãe, da força com que ela encarava a vida, sempre buscando um equilíbrio entre fazer o que amava e cuidar daqueles que estavam ao seu redor. Luísa sentia que precisava encontrar esse mesmo equilíbrio em sua vida. Era possível seguir seu sonho sem abrir mão de tudo o que construíra na mansão? Será que havia um meio-termo? De repente, ela ouviu passos leves atrás de si. Quando se virou, viu Pedro se aproximando. Ele parecia preocupado, como se sentisse que algo estava errado. "Tudo bem, Luísa?" perguntou ele, com um tom de voz mais sério do que o habitual. Ela forçou um sorriso, tentando tranquilizá-lo. "Estou bem, Pedro. Só, pensando." Pedro assentiu, mas não parecia totalmente convencido. Ele sabia que Luísa estava lidando com algo grande. Havia notado a distância entre ela e Augusto, e sabia da proposta que ela receberá para trabalhar na cidade. "É sobre o emprego, não é?" Pedro perguntou, sem rodeios. Luísa assentiu, sem saber exatamente como explicar o que sentia. Sabia que Pedro nutria sentimentos por ela, mas, naquele momento, ela estava dividida entre seu futuro e o que seu coração estava começando a desejar. "Sim", respondeu. "Não sei o que fazer. Esse trabalho é uma grande oportunidade para mim, mas, e eu criei laços aqui, e deixar tudo isso para trás parece mais difícil do que eu imaginei." Pedro suspirou, sentindo um aperto no peito. Ele queria dizer a ela que ficasse, que seguisse seu coração, mas sabia que não podia interferir na decisão dela. Sabia que, no fundo, a escolha que ela estava fazendo não era apenas sobre o emprego, mas também sobre Augusto. "Eu sei que você vai fazer a escolha certa", disse ele, finalmente. "Seja qual for, vou te apoiar." Luísa sorriu para ele, grata pela amizade e pelo apoio que Pedro sempre demonstrava. Mas ela sabia que, no final, a decisão era dela, e só dela. Ela voltou para a mansão naquela tarde com a mente um pouco mais clara, mas o peso da decisão ainda a acompanhava. Sabia que teria que conversar com Augusto novamente. Precisava ser honesta, não só com ele, mas consigo mesma. Já havia fugido de sentimentos no passado, quando se concentrava apenas em seu trabalho. Agora, percebia que talvez houvesse mais em jogo do que apenas uma escolha profissional. Naquela noite, enquanto o silêncio caía sobre a casa novamente, Luísa decidiu que precisava falar com Augusto. Ela sabia que não podia mais adiar a decisão, e que ele merecia uma resposta sincera. Ela respirou fundo e caminhou até o escritório dele. Estava pronta para enfrentar a verdade, qualquer que fosse ela. Luísa se aproximou da porta do escritório de Augusto com o coração pesado, cada passo aumentando a ansiedade que crescia dentro dela. Sabia que, qualquer que fosse a decisão que tomasse, ela mudaria não só sua vida, mas também a dele. Bateu de leve na porta, ouvindo o leve som ecoar no silêncio da mansão. Após alguns segundos, a voz de Augusto ressoou do outro lado. "Entre."
Ela girou a maçaneta e entrou devagar. O escritório estava iluminado apenas pela luz suave de um abajur no canto, criando um ambiente mais íntimo e, ao mesmo tempo, melancólico. Augusto estava sentado atrás de sua mesa, os olhos fixos em alguns papéis à sua frente, mas ela sabia que ele não estava realmente lendo. Quando ele a viu, seus olhos encontraram por um breve instante antes de desviar o olhar. Luísa, disse ele, em um tom de voz controlado, mas havia uma emoção subjacente. O que traz você aqui a esta hora? Ela ficou de pé, sentindo o peso de suas palavras ainda não ditas. Respirou fundo antes de responder. Precisamos conversar. Augusto fez um gesto indicando para que ela se sentasse, mas Luísa permaneceu de pé. Havia algo na maneira como ela olhava que o fez perceber que aquela conversa era decisiva, e ele se endireitou na cadeira, sentindo a tensão no ar. Sobre a proposta, começou ela, sua voz suave, mas firme. Eu pensei muito sobre isso, e cheguei a uma decisão. Augusto não disse nada. Ele se manteve calado, mas o nervosismo em seus olhos era evidente. Não estava preparado para ouvir o que ela tinha a dizer, mesmo sabendo que aquela conversa era inevitável. Ele lutava contra o medo que o invadia, o medo de que Luísa decidisse ir embora e o deixasse novamente imerso em sua solidão. Esse emprego é uma oportunidade incrível, algo que eu sempre quis. Mas, ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas, de alguma forma, o que encontrei aqui também é importante. O que encontrei em você, Augusto? Os olhos dele se voltaram para ela com surpresa. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Durante todo o tempo em que pensara sobre a decisão de Luísa, ele nunca considerou que poderia ser parte do motivo pelo qual ela hesitava. Não estou dizendo que minha vida deva parar por causa de ninguém, e continuou ela. Mas acho que o que existe entre nós merece ser explorado, mesmo que eu não tenha certeza de para onde isso vai nos levar. Eu não posso simplesmente virar as costas para isso sem tentar entender. Augusto sentiu algo se agitar dentro de si, uma mistura de alívio e confusão. Nunca esperou que Luísa admitisse algo assim, e agora, ele estava diante de uma decisão tão difícil quanto a dela. Ele sabia que, se quisesse que ela ficasse, teria que abrir seu coração de uma forma que nunca havia feito. Ele teria que deixar de lado seu medo, suas defesas, e arriscar ser vulnerável. Mas seria capaz de fazer isso? Por um momento, o silêncio pairou no escritório. Augusto lutava para encontrar as palavras certas, para expressar algo que vinha guardando por tanto tempo. Finalmente, ele se levantou, aproximando-se de Luísa com passos hesitantes, mas firmes. Parou a poucos metros dela, seus olhos finalmente encontrando os dela com uma sinceridade que ele raramente demonstrava. Luísa, e eu não sei como fazer isso. Ele parou, as palavras escapando lentamente, como se cada uma fosse um esforço. Passei tanto tempo me protegendo de qualquer tipo de sentimento, de qualquer laço que pudesse me ferir, que esqueci como é confiar em alguém. Ela olhou com ternura, entendendo a profundidade do que ele estava tentando dizer. Augusto, o homem que se escondeu por anos atrás de sua fortuna e de sua frieza, agora estava ali, vulnerável. Ele estava disposto a se abrir, mesmo que não soubesse como. Mas você, continuou ele, sua voz falhando levemente. Você fez com que eu enxergasse as coisas de uma forma diferente. Fez com que eu percebesse o quanto minha vida estava vazia, o quanto eu estava me enganando ao achar que poderia viver isolado. Luísa sorriu suavemente, sentindo o peso das emoções de Augusto se revelarem. Ela sabia que ele estava lutando contra seus próprios demônios, mas, ao mesmo tempo, estava começando a perceber que a luta dele não era tão diferente da dela. Ambos estavam em busca de algo mais, de uma conexão que fosse além das conveniências da vida cotidiana. Eu quero tentar, e disse Augusto, finalmente. Quero descobrir o que isso significa, o que nós podemos ser, juntos. Não sei como vai ser, nem se vou conseguir ser a pessoa que você merece. Mas eu quero tentar. As palavras de Augusto, embora hesitantes, eram sinceras. Luísa sentiu seu coração se aquecer, não apenas pela confissão,
mas pela coragem que ele demonstrava ao se permitir ser vulnerável. Ela deu um passo em direção a ele, diminuindo a distância que ainda restava entre os dois. Por um breve instante, ambos ficaram ali, apenas se olhando, deixando que suas emoções falassem mais alto do que qualquer palavra. Eu também quero tentar, respondeu Luísa, sua voz firme, mas cheia de ternura. Não tenho todas as respostas, mas sei que, se não tentarmos, sempre vamos nos perguntar o que poderia ter sido. Augusto sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro, que trazia consigo o peso de anos de solidão sendo lentamente dissipados. E, naquele momento, ambos sabiam que, apesar das incertezas, estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos. Os dias que se seguiram à conversa entre Augusto e Luísa foram marcados por uma sensação de renovação, como se o ar na mansão tivesse mudado completamente. Havia uma leveza no ambiente, algo que Augusto não sentia há anos. Ele ainda era o homem metódico e reservado de sempre, mas, agora, havia um brilho diferente em seus olhos, uma nova disposição para viver além dos muros que ele havia construído ao longo da vida. Luísa, por sua vez, também sentia que algo dentro dela mudará. A decisão de ficar não foi fácil, mas sabia que havia feito a escolha certa. Seu sonho de abrir um restaurante ainda estava vivo, mas, ao invés de ver isso como algo distante, ela começou a pensar que poderia realizar esse sonho ali mesmo, com o apoio de Augusto. Juntos, poderiam encontrar um equilíbrio, um meio-termo entre os desejos dela e o que estava começando a florescer entre eles. Pedro e Dona Marta notaram a diferença. O clima pesado que pairava sobre a mansão parecia ter desaparecido. Pedro, em especial, estava feliz por ver que Luísa havia encontrado uma razão para ficar. Embora seus sentimentos por ela fossem profundos, ele sabia que ela e Augusto tinham algo especial, algo que ele jamais poderia ter oferecido a ela. Sua amizade com Luísa continuava forte, e ele, como um verdadeiro amigo, apoiava suas decisões sem reservas. A vida na mansão começou a mudar aos poucos. Augusto, que antes mantinha tudo rigidamente sob controle, começou a relaxar. Passava mais tempo nos jardins com Luísa, conversando sobre o futuro, seus planos, e principalmente, aprendendo a confiar novamente. As muralhas que ele havia construído ao redor de seu coração finalmente começaram a ruir. Luísa se sentia em paz. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no lugar certo, com a pessoa certa. Sabia que a jornada à frente não seria fácil, mas, ao lado de Augusto, estava disposta a enfrentar qualquer desafio. O que o futuro reservava para eles ainda era incerto, mas uma coisa era clara, e haviam escolhido um ao outro. E essa escolha, feita com o coração aberto, era o primeiro passo para a felicidade que ambos sempre buscaram, mas que só encontraram quando decidiram se abrir para o amor.